Olá, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós falaremos sobre a literatura e o cinema para debater gênero e raça na ciência. Eu sou Olivia Delgado, eu sou bacharel em Gestão de Políticas Públicas e mestre em Filosofia pela USP. Atualmente eu também curso licenciatura em Pedagogia e, como vocês devem ter notado, eu tenho sido a tutora do nosso curso. Desde 2015 eu tenho atuado com pesquisa e extensão aqui na Banca da Ciência, com o objetivo, então, de investigar por que os produtos culturais veiculados pela mídia, eles influenciam na construção social da ciência. Meu nome é Thaís Saboia, eu sou formada em Lazer e Turismo e mestre em Filosofia aqui pela USP. Eu estudo literatura desde a graduação, onde eu fiz minha iniciação científica dentro de um clube de leitura. E depois eu me dediquei a pesquisar ficção científica escrita por mulheres para debater gênero e ciência com jovens. Então, desde 2015, nós temos atuado em escolas e em outros espaços, como o Centro para Crianças e Adolescentes, que é uma política pública de assistência social dedicada ao atendimento de jovens em situação de vulnerabilidade. Então, as nossas pesquisas de mestrado, nós atuamos nesse espaço. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouquinho com vocês essas experiências e essas perspectivas que nós temos estudado desde então. Então, os objetivos da nossa aula são de apresentar diálogos entre a mídia e a ciência, relações entre cinema, literatura e ciência e sugerir atividades para discutir temas socioculturais e científicos. Nós defendemos a literatura e o cinema para serem usados em sala de aula para discutir ciência. Isso porque a literatura e o cinema ajudam a aproximar os alunos das temáticas científicas. Para a gente entender um pouco melhor sobre isso, é importante falar sobre a cultura da mídia. A cultura da mídia é toda aquela cultura que vem através dos meios de comunicação, como propagandas, séries, inclusive livros e cinema. Nesse livro do Douglas Kellner, A Cultura da Mídia, ele fala um pouquinho mais sobre isso. E além disso, apesar de todas as mensagens que são passadas através da mídia, as pessoas que consomem, ou seja, o público, conseguem resistir a esses significados e, a partir da própria cultura, ressignificar essas mensagens. Nós também trazemos algumas referências que enfatizam essa visão da ciência enquanto parte da cultura, reconhecendo que ela é mais uma forma de expressão da sociedade para o mundo. Nesse sentido, também é interessante refletir acerca da influência da cultura da mídia, ou seja, desses produtos culturais que são veiculados na construção social da ciência. Nós também apontamos para o trabalho da professora Bárbara Carini, da Universidade Federal da Bahia, em que ela tem pesquisado e salientado a importância de se questionar o eurocentrismo na ciência e evidenciar narrativas diversas. Nós gostaríamos de recomendar uma outra leitura, que é o livro A Alegria na Escola, do pedagogo francês Snyders, em que ele aponta que a escola é um espaço da passagem da cultura primeira para a cultura elaborada e que a satisfação cultural deve ser o centro das preocupações pedagógicas. Então, nesse sentido, a cultura primeira seria a cultura que o jovem adquire na vida e traz consigo, muito influenciada pela cultura da mídia, e a escola, então, tem esse papel de fornecer essa cultura elaborada. As duas últimas indicações de leitura são as indicações de leitura da aula também. A primeira é do professor Piassi, que fala sobre a ficção científica como elemento problematizador na educação de ciências. E a segunda é um artigo nosso, feito em colaboração com o professor Emerson Gomes, que fala sobre o cinema e a literatura para debater gênero e alteridade. Começando pela literatura, um dos principais pontos é estabelecer a conexão entre o leitor e a leitura. Isso faz com que seja possível desenvolver o caráter lúdico da literatura. Um dos principais gêneros literários onde a gente pode realizar essa conexão entre o leitor e a literatura é a ficção científica. Isso porque suas temáticas giram em torno da ciência, mas o seu principal compromisso é com a literatura. Aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre Kindred, um livro publicado em 79, escrito pela Octavia Butler, uma importante escritora de ficção científica norte-americana. O livro conta a história da Dana. Ela é uma mulher negra de 26 anos que começa inesperadamente a viajar no tempo. Nas suas viagens, ela sempre encontra um garoto branco correndo risco de vida e ela sempre acaba salvando. Porém, ela descobre que se trata de um ancestral seu, então ela precisa salvá-lo para que ela possa existir. No entanto, ela viaja para uma época onde ainda existe escravidão, e isso se torna um conflito bastante grande na história. Além disso, o livro mobiliza outros temas, como racismo, feminismo negro, além de falta de higiene e má conservação dos alimentos, por exemplo. Algumas viagens que a personagem faz, ela percebe que os alimentos são mal conservados, possuem falta de medicamentos, já que ela viaja para uma época onde a ciência ainda não estava tão bem desenvolvida.
A partir dessa história, nós sugerimos uma atividade de viagem no tempo. Para isso, é preciso selecionar algumas cenas onde a personagem viaja no tempo e caracterizar alguns espaços de acordo com essas cenas. Então, por exemplo, se é uma cena onde ela está na floresta, você pode caracterizar com algumas folhas secas no chão e alguns recortes e desenhos de árvores colados na parede, por exemplo. As cenas podem ser escolhidas de acordo com os interesses do professor. Então, por exemplo, a primeira viagem no tempo da Dana, ela está de calça e ela é confundida com um homem. E como ela é negra, é confundida como um escravo. Só com essa primeira cena já é possível debater raça e gênero. Depois de escolhidas as cenas e caracterizado o espaço, os alunos vão percorrer os espaços e o professor deve explicar para eles cada uma das cenas, deixando que eles se posicionem depois, dizendo o que eles fariam no lugar da personagem. A ideia é que eles consigam se posicionar e discutir os temas abordados durante a narrativa. Essa atividade já foi feita anteriormente com alguns jovens aqui da Zona Leste de São Paulo, e um dos principais resultados foi que eles conseguiram relacionar as temáticas dos livros com notícias que eles viam em jornais ou mesmo com situações do cotidiano. Falando um pouco sobre o cinema, nós entendemos o cinema enquanto uma importante instância socializadora, que assim como a escola e a família, é capaz de influenciar na formação da identidade e subjetividade das crianças, dos adolescentes, enfim, de todos os indivíduos na sociedade de hoje. Nesse sentido, nós enxergamos o cinema como um dispositivo com um potencial de problematização da cultura, de modo que os diversos filmes, séries, enfim, eles contribuem para a discussão de temas relevantes socialmente, como é o caso das relações de gênero e raça que nós temos focado aqui. Hoje eu vou falar um pouco sobre o filme Estrelas Além do Tempo, que ele é baseado nesse livro aqui, e ele é uma adaptação cinematográfica, portanto, da escritora Margolith Chatterley. Ela é uma pesquisadora e professora estadunidense, e ela também foi fundadora de uma organização cuja missão é arquivar o trabalho de diversas mulheres negras que trabalharam na NASA e até então eram praticamente desconhecidas. Bom, então Estrelas Além do Tempo é um drama histórico baseado em fatos e ele conta a história de 3 dessas mulheres, a Katherine Johnson, a Mary Jackson e a Dorothy Vaughan. E o filme é interessante porque ele mobiliza inúmeras questões raciais e de gênero, como a segregação racial, por se passar nesse contexto histórico, a invisibilidade das mulheres na ciência e por se passar no contexto da corrida espacial, ele também permite diversas discussões interessantes em sala de aula. Bom, então nós vamos sugerir uma atividade que também já foi realizada e ela consiste na realização de um mural com os personagens do filme. Então o ideal é que ela ocorra antes da exibição do filme e ela funciona melhor, essa atividade, caso os jovens, os alunos que vão participar dela, não conheçam a história do filme. Então ela consiste na criação de um mural simples, com a foto de todos os personagens do filme, e o professor, então, deve escrever algumas afirmações e também frases como não pode usar o mesmo banheiro que os colegas de trabalho ou não pode tomar o mesmo café que os colegas. Essas 2 frases, em específico, dizem respeito ao contexto de segregação racial que o filme se passa. Então, a ideia é que os alunos retirem essas afirmações, essas frases, e juntem ao mural, colhem junto à imagem do personagem que eles julgarem mais apropriado. Então, essa dinâmica vai ser realizada até que as frases se esgotem e, a partir do momento em que for finalizado, a gente incentiva a exibição integral do filme. Após a exibição do filme, a gente recomenda que seja retomado esse mural para que os alunos possam comparar as frases, as afirmações que eles acertaram ou não. E, então, essa atividade tem como objetivo justamente identificar os possíveis estereótipos de gênero e raça no presente do discurso desses alunos. Bom, como eu falei, essa atividade já foi realizada e um dos resultados interessantes que a gente obteve foi que os alunos desse espaço em que a gente aplicou essa atividade, eles não conheciam a história, eles não conheciam o contexto do filme, então eles atribuíram essas frases em relação ao banheiro, a segregação do café, enfim, eles atribuíram como um local de privilégio. Então eles interpretaram essa necessidade de segregação do banheiro, do café, como um banheiro superior, um café superior, e, portanto, a maioria desses alunos atribuiu essas frases aos homens e principalmente aos homens brancos da trama. Então, dessa forma, mesmo que a interpretação desses alunos tenha sido equivocada, já que eles não conheciam a história, a gente ainda assim percebe uma desigualdade nesse discurso, já que foi atribuído aos homens e aos homens brancos, então, de modo que é possível refletir acerca das relações de gênero e raça presente no discurso deles. Uma outra sugestão de atividade que a gente traz, considerando que a primeira atividade funciona melhor caso os alunos não conheçam a história,
é focar nas discrepâncias entre a obra literária e a obra cinematográfica. Bom, o livro, como ele é baseado em fatos, contou com alguns depoimentos, inclusive da Katherine Johnson, que é a protagonista do filme. E no filme há uma cena chave, que é a cena do banheiro. Então a protagonista ela precisa se deslocar de um prédio ao outro por conta dos banheiros segregados. E em um certo momento o chefe dela, um homem branco do departamento, ele questiona essa ausência no trabalho durante essas idas ao banheiro. E aí, durante uma cena dessas, ele vai até esse banheiro e ele quebra a placa do banheiro segregado, sendo ali o herói da história. Então, no livro, essa cena simplesmente não existe, esse fato não aconteceu. E aí eu acho que é interessante trazer essas questões, essas divergências para os alunos e questionar por que será que um homem branco foi colocado como o herói, sendo que isso realmente não aconteceu. Então a gente incentiva os questionamentos acerca das divergências entre a obra literária e cinematográfica, principalmente nesse caso, por se tratar de uma história real, de modo que esse debate pode levantar diversas questões relevantes no que diz respeito às discussões de gênero e raça na ciência. Bom, nós focamos em 2 obras em específico nessa aula, mas é claro que existem inúmeras possibilidades, principalmente dentro da ficção científica, para o debate dessas questões que nós temos levantado. Eu trouxe aqui 3 filmes, 3 sugestões, o filme Gravidade, A Chegada e Contato, que são protagonizados por mulheres cientistas e possibilitam, então, diversas discussões dentro dessa questão que nós temos trazido. Algumas outras opções de livros também é o livro Fábulas do Tempo e da Eternidade, da Christina Lassites, que é um livro de contos sobre ficção científica, onde abordam diferentes temáticas, e o livro A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin, que fala sobre alteridade, vida em outros planetas e gênero. Então, resumindo a nossa aula, nós falamos sobre os produtos culturais e como eles podem ser utilizados para debater questões socioculturais e científicas. Falamos também sobre a ficção científica para debater esses temas. Nós falamos também sobre o cinema como meio de problematização da cultura e sobre a influência dos produtos culturais na criação do imaginário da ciência. Nós esperamos que vocês tenham gostado, nós agradecemos e até a próxima aula.